Boa noite. Novamente quem escreve sou eu, o Roger. Há poucas semanas atrás enviei o relato do cão da Tucunduba e disse que enviaria outro relato do lobisomem que levou o filho do amigo de meu avô. E cá estou eu para cumprir com minha palavra. Bom, essa história me foi contada pelo meu falecido avô e também pelo amigo dele, que teve o filho levado por um lobisomem. Como dito no relato anterior, o meu avô nos contava muitas histórias, e de companhia ele tinha um amigo chamado Manel, popularmente conhecido como Manel Preto, pois o mesmo passava o dia todo na caieira de carvão, e voltava para casa todo encardido por causa do trabalho. O Manel era muito amigo do meu avô, e quase todos os dias ia até a casa dele para ficar numa prosa até umas horas. E numa dessas idas ouvimos sua triste e macabra história, que me deixou sem dormir por noites. O Manel tinha 7 filhos, como dito por ele, eram 8, pois o caçula da família havia sido levado por uma criatura, que se foi com ele e nunca mais voltou. Ficamos bastante assustados só de ouvir aquilo, e então ele começou a falar. Eu me casei em 1932. Tinha 17 anos na época. A minha esposa Maria estava grávida do nosso primeiro filho. Com isso, arrumamos uma casa para as Bandas do Madeira e ficamos morando por lá até aquilo acontecer conosco. A vida ia bem, apesar dos pesares que passávamos no meio do nada, mas ali a vida era boa para a gente. Após passar alguns anos, eu já plantava em uma vazante e criava alguns animais. Sem contar que já fazia carvão nessa época. E a gente já tinha os 8 filhos, sendo que o caçula tinha 7 meses e o mais velho 16. Era abril de 1948. Nunca vou me esquecer dessa data, pois foi quando parte de mim morreu. Eu era muito solícito com viajantes e pessoas que trabalhavam na roça, e muitas vezes levei amigos e até desconhecidos para almoçar em minha casa. Mal sabia eu que essa bondade seria o pior erro da minha vida. Certa vez, depois de uma chuva forte que caiu na região, um andarilho bateu em minha porta pedindo comida. De pronto pedi para minha mulher trazer um prato de feijão com farinha e dei ao homem, que comeu tudo lambendo os beiços. Aquele sujeito, apesar de ser estranho, não me pareceu ser uma má pessoa. Era tão magro que se viu os ossos da face. Pedia que nem carniça. Mas era muito conversador, e nem me toquei que ali ele já estava pondo o seu plano macabro em prática. O homem perguntou se eu era o dono da casa, perguntou dos meus filhos e que horas eu trabalhava. Inocentemente respondi tudo a ele. Já perto do anoitecer, o homem foi indo embora. Eu ainda ofereci estadia para ele naquela noite, mas o sujeito parecia apressado. Pegou uma mão cheia de farinha e uma rapadura que dei, e saiu rumo da estrada de terra que tinha perto da minha casa. E nem dei tanta atenção assim, pois nada tinha me acontecido. Então o tempo foi se passando, e depois de uma semana, um dos meus meninos amanheceu doente. O menino estava esmurecido, com os olhos fundos, e sem comer e nem beber. Temendo pela vida dele, eu fui até um rezador que tinha na região, mas isso já era final de tarde. Nem me dei conta que minha esposa ia ficar sozinha com os nossos filhos. Mas ali, na hora da emoção, eu só peguei a carroça e saí. A viagem para a casa do rezador foi em torno de 2 horas, tanto de ida como de vinda. Mas nesse meio tempo já era tarde. Aquele demônio já tinha atacado a minha casa. Quando cheguei, a primeira coisa que eu vi foi a minha mulher chorando na porta. Corri de encontro dela e perguntei o que tinha acontecido. Mas pelo choque do momento ela não dizia nada. E foi quando vi a rede do meu filho caçula rasgada que percebi o motivo do seu choro. Como ela não falava nada, perguntei para o meu filho mais velho o que tinha acontecido. E ele disse que num descuido que ela deixou a janela aberta para entrar uma fresca, aquela aberração entrou e carregou o nosso filho, sem quase ninguém perceber. Quando soube daquilo eu corri feito doido naquela estrada. Me embreei no mato e fiquei gritando a noite toda. Mas já era tarde. O bicho já ia longe com meu filho.
Ainda procurei por ele no outro dia, porém não encontrei nada. Cheguei aí até a delegacia, mas lá levei foi uns carão do delegado, que me chamou de mentiroso e me mandou registrar meus filhos, que estava tudo que nem indigente, pois nenhum deles tinha a certidão de nascimento. Eu fiquei arrasado. Dor e angústia era o que eu sentia, pois ninguém acreditou em mim e na minha família. E por anos afoguei o luto no álcool, sempre procurando pelo sujeito que bateu em minha porta naquele dia, pois ele, com certeza, era um lobisomem. Vivi lá pelo Madeira por mais uns 3 anos, até não aguentar de tristeza, ir para Juazeiro e registrar os meninos. E logo depois vim morar aqui, onde estou até hoje. E que sirva de lição para cada um de vocês. Dê um prato de comida, ofereço café e dê um copo d'água a quem perdi. Mas nunca diga sobre sua vida a ninguém, pois não sabemos quem é amigo ou inimigo. O seu Manel Preto se encheu de lágrimas quando contou esse caso, que apesar de não ter tantos detalhes de como foi, marcou muito em minha vida, pois de noite eu tinha um hábito de abrir a janela para entrar uma fresca, mas depois que eu vi aquela história, eu ficava com calor, mas nunca mais abri a minha janela. Seu Manel faleceu em 1992, 3 anos depois do meu avô. Os seus filhos, que estão tudo velho hoje em dia, talvez ainda lembrem desse caso, do lobisomem que levou o filho do seu Manel. Boa noite. Eu me chamo André, moro em Lorena, que fica em São Paulo. Eu sou do tipo de pessoa cética, que mesmo todos me contando sobre algo, eu sempre digo, só acredito vendo. Mas esse meu jeito quase me custou a vida. Tudo aconteceu em 2006. Na época eu estava trabalhando como motorista de um ônibus escolar, e motorista escuta tudo quanto é de história. Mas teve uma que todo mundo estava comentando. Sempre tinha alguém contando um caos dessa lendária criatura, que é o lobisomem, que segundo algumas pessoas, estaria aparecendo aqui em Lorena. Mas eu, como cético, sempre falava que só acreditava vendo. E em meio a tantos relatos, muita gente mentia. Uns diziam ter visto um urso, outros diziam se tratar de uma pessoa fantasiada, que supostamente estaria assustando a população. Mas eu mesmo vi aquela coisa, e não era nada disso não. Foram 3 encontros que tive com aquele estranho ser, sendo o terceiro o pior de todos eles, e todos meus causos foram em minha própria casa, onde ela ficava de frente a um descampado, mas tinha umas 8 casas, pois minha rua era sem saída. E o meu primeiro encontro foi em uma noite de sábado. Lembro que eu estava assistindo a um filme na TV, quando comecei a ouvir algo como uma respiração cansada na rua. Eu então abaixei o volume da televisão e fui bem para perto da janela para ver o que era aquilo. E parecia ser gente, ou um animal bem grande. E como eu não acreditava em nada daquilo que o povo contava, voltei a assistir e ignorei aquilo tudo, pois poderia ser algum nóia da rua. Mas aquilo foi bem macabro. No outro dia, meus vizinhos disseram que um bicho havia corrido atrás de um rapaz, perto de um campo que tinha de frente à minha casa. Me perguntaram se via algo estranho. Eu sempre respondia que não, e que só acreditava vendo. Então o tempo foi se passando, e 2 noites depois, novamente aquele mesmo cansaço estava no pé da minha janela. Eu novamente baixei o volume da TV, e já enfurecido com aquilo tudo, resolvi abrir a minha janela. Mas antes de eu abrir aquilo que estava lá fora, percebeu eu dentro de casa abrindo a janela e saiu correndo. Assim que eu abri, só vi uma silhueta negra no campo de futebol, o mesmo onde o bicho teria corrido atrás do rapaz. Eu fiquei olhando para aquilo, que só depois foi sumindo em meio à escuridão. Só então que fechei a janela e voltei a assistir. Pouco tempo depois, aquele cansaço estava novamente em minha janela, mas ignorei e esperei a outra noite para ver se pegava quem estava fazendo aquilo. Foi então que resolvi armar uma para aquele engraçadinho que estava tentando me assustar. Eu esperei aquilo novamente aparecer outra noite,
para pôr meu plano em prática. Mas esse plano quase custou a minha vida. Foi na noite do dia seguinte que aquilo voltou. Eu estava assistindo TV como sempre fazia, e aquele cansaço novamente apareceu em minha porta. Eu então lentamente me levantei, peguei um pedaço de madeira e saí pelos fundos de minha casa, e fui por um terreno baldio que tinha ao lado de minha residência, e subi no muro, e olhei para ver quem estava fazendo aquele barulho em minha janela. Foi quando eu tive a visão de um ser do inferno, uma coisa que eu não sei se estava com a cara quebrada ou se era a junção de um cachorro com gente. As pernas de trás eram bem maiores que os braços e pareciam estar quebradas. Aquilo era do tamanho de um bezerro novo, e se ficasse de pé, eu tenho a plena certeza que seria bem maior que eu. Sem contar que ele era coberto de pelos negros. Como aquilo não tinha me visto, eu fiquei ali parado por um tempo, vendo aquela fera cheirando a parede. Parecia que queria entrar em minha casa. Então lentamente fui descendo do muro e corri para os fundos de minha casa, e me tranquei e fiquei ouvindo aquele roncado em minha janela, que era sempre da mesma forma. E só depois de muito tempo aquele bicho saiu dali. O meu desespero foi total, pois agora eu sabia que lobisomens existem. Pela manhã do outro dia surgiu rumores que um policial havia atirado naquela coisa, mas era só boatos mesmo. E com o tempo os relatos daquele ser foram sumindo, até ninguém mais comentar sobre ele. Mas de vez em quando aparece alguém falando que viu o estranho ser. E eu duvido muito que ele foi embora. Ele ainda deve estar por aqui, e só aparecer para os desavisados que saem sozinhos à noite. Até hoje nunca mais duvidei sobre o que me contam, pois por causa disso, quase fui vítima daquele estranho bicho. Boa noite, eu me chamo Lucas. Irei contar um relato que a minha família, por parte de mãe e pai, sempre me contavam quando eu era criança. Essa história é da época do meu bisavô e avô. Há muito tempo atrás, em Petrolina, município de Pernambuco, tinha um homem que se chamava Severino Martilha, que devido a traumas de infância por parte da sua família, acabou ficando ruim da cabeça, ou em outras palavras, quase louco. Falavam que ele era uma pessoa ruim, e o que também era me falado é que ele tinha posse do livro de São Cipriano, um livro que muitos dizem se tratar de magia negra, que contém diversos feitiços, e que ele costumava usar um desses feitiços para se transformar num lobisomem. A questão é, sempre que alguém possuía esse livro em mãos, ficava muito perturbado, e como ele já era ruim por natureza, acabou ficando pior. Um dia disseram que contrataram um matador para dar um fim nele, coisa que naquele tempo tinha muito disso, de contratar um matador para executar determinada vítima. E esse dito matador dizia não ter medo do Severino, até que numa noite, enquanto o matador subia tipo uma serra para ir de encontro à suposta moradia dele, já que ninguém sabia ao certo onde ele morava, pois por ali tinha muitas casas abandonadas. Foi quando ele viu uma criatura bípede, bem grande e com a pelagem escura. Os olhos dele transmitiam mal e ódio. Aquilo veio correndo entre os matos secos, mas o matador tinha consigo um facão e um rifle, e por conta da mobilidade e praticidade, optou por usar o facão, a qual conseguiu desferir um golpe no peito da criatura, que logo em seguida se afastou e preferiu se retirar. No dia seguinte, o Severino chegou a um bar da região com a marca de corte no peito e disse assim: "Aquele desgraçado teve coragem de me acertar com o facão." Já o matador ficou com muito medo daquele bicho e por isso acabou desistindo de matar o Severino. Só muito tempo depois que o Severino foi encontrado morto de manhã no meio da estrada de terra, com marca de garras na garganta, peito e costas. Alguns falam que foi algum outro lobisomem e até chegaram a dizer que foi obra do matador, que fingiu ter ido embora. E o mais estranho disso tudo é que pouco tempo depois o corpo dele começou a encher de larvas e a apodrecer.
As pessoas disseram que quando foram enterrá-lo, o seu caixão soltava um cheiro horrível. Acredita-se que por ele mexer com magia negra, o corpo dele já estava amaldiçoado. Esse foi o relato que meus pais sempre me contavam. Além do mais, quando eu fui viajar para Petrolina, ouvi essa mesma história dos meus avós e de alguns outros moradores de lá. E acredito muito que essas criaturas existam, mas que deve ser difícil de se encontrar com elas.